Seara, bem como a todos e todas que nos ouvem neste terceiro domingo da Páscoa. Acolha a todos e todas com as palavras do Evangelho de Lucas, onde diz: os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava e nos expunha as Sagradas Escrituras? Com essas palavras, acolha a todos, invocando em nosso meio, no dia de hoje, a presença do Trino Deus. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado pelo nosso membro da paróquia de Seara, Valdir Rux. Então minha alma eu canto a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma eu canto a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando eu penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma eu canto a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma eu canto a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno algo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me eternamente em te louvar. Então minha alma eu canto a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma eu canto a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Convido a nos achegarmos humildemente diante de Deus em oração. Oremos. Deus misericordioso e grandioso, é em humildade que nós nos achegamos diante da Tua presença, para agradecer-te pela oportunidade de celebrarmos, de ouvirmos a Tua palavra, por estares cuidando e confortando a cada um e a cada uma de nós, em nossos lares, no nosso trabalho, em nossa vida. Se Tu, ó Deus, conosco, fortalecendo-nos na fé, para que a Tua palavra possa tocar em nosso coração e transformar a nossa vida. Nós queremos Te pedir, de forma bem especial, se Tu, ó Deus, conosco em momentos difíceis, de indecisão, onde por vezes nós também estamos entristecidos, assim como os dois discípulos que caminham em direção a Emaús. Nem sempre nós sabemos o que pensar,
Porém, temos no coração uma única certeza de que Tu és o nosso Criador e mantenedor da vida. E em Ti nós devemos confiar em todo momento, em todo sempre. Em nome de Teu Filho, Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Queremos assim ouvir a mais um belo hino que nos será entoado pelo membro Valdir Rux. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pelas lágrimas vertidas e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Ouçamos as palavras do Evangelho de Lucas, o capítulo 24, os versículos 13 seguintes, que será lido pelo nosso membro Wagner de Castro Silva. Palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 seguinte, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram apenas anjos, e estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo
foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim o recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falava dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que iam para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então lhes disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito? Ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e o como tinha reconhecido o Senhor quando ele havia repartido o pão. Até aqui, palavras do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra bíblica do Evangelho de Lucas, indicada para nós no dia de hoje, nos fala de forma bem especial do caminho em direção a Emaús. Nos fala de 2 discípulos que seguiam de Jerusalém a uma pequena aldeia chamada Emaús. À medida que esses 2 discípulos caminhavam, dialogavam sobre os últimos acontecimentos, como é normal também da nossa parte. Por vezes, quando encontramos alguém que há tempo não víamos mais, a primeira coisa é pedir: quais são as últimas novidades? O que você tem para me contar? Eles falavam entre si sobre as últimas novidades. Quais eram essas últimas novidades? Era o que havia acontecido com Cristo Jesus. Nos diz a palavra bíblica que à medida que os 2 discípulos caminhavam, Jesus se aproxima deles. E à medida que Jesus se aproxima deles, ele os questiona dizendo: quais acontecimentos vocês dialogam? O que aconteceu na última semana? E um deles, chamado Cleopas, ele olha para Jesus e diz: és o único que desconhece o que aconteceu a Jesus, o Nazareno? Ou seja, és o único que estavas aqui e não sabes o que aconteceu? Não sabes das últimas novidades? Ambos os discípulos não haviam reconhecido Jesus. Porém, Jesus, à medida que caminhava com eles, dialogava e discutia sobre as palavras das Sagradas Escrituras. A palavra bíblica nos diz que quando se achegam à aldeia chamada Emaús, os 2 discípulos convidam Jesus para entrar, porque já era noite, e à noite era perigoso andar sozinho. Sim, a palavra nos mostra que ali acontece diaconia, acolhimento, fé.
Porque não é qualquer pessoa que nós deixamos entrar em nossa casa, em nossa vida. Só entra em nossa casa, em nossa vida, quem realmente é importante para nós. E naquele momento, aquele homem, aquele estranho, ele era alguém importante para aqueles 2 discípulos. Mas ainda assim, nos diz a palavra bíblica, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. E somente no momento da ceia, no momento do partir do pão, é que esses 2 discípulos reconhecem que era Jesus, que o tempo todo estava ali com eles. Era Jesus quem com eles caminhava. E a palavra bíblica nos diz que esses discípulos, eles voltam a Jerusalém para anunciar que de fato era verdade o que as mulheres haviam dito. Jesus havia ressuscitado. Queridos irmãos e irmãs, essa palavra bíblica mexe conosco. Em primeiro lugar, porque ela nos fala sobre caminhar, muitas vezes um caminho quando se está triste. Nossa vida também é assim. Quantas vezes nós estamos tristes, cabisbaixos, e aí parece que nada tem sentido, nada tem razão de ser. Esses 2 discípulos também estavam tristes, porque afinal de contas eles haviam seguido Jesus até o fim, e estavam tristes com tudo o que aconteceu. E Jesus nem pôde fazer nada por si mesmo. Eles não compreendiam que Jesus já havia dito para eles que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que tudo isso estava para acontecer. Como é o caminho da tua vida? Muitas vezes nós encontramos flores ao longo da nossa vida, ao longo do nosso caminho, mas muitas vezes nós também nos deparamos com pedras. Algumas delas são grandes, outras pequenas, outras pontudas. E cabe a nós decidir se nós queremos apenas dar um chute nessa pedra, machucando assim o nosso dedo, ou se nós queremos tirar essa pedra do nosso caminho e prosseguir a nossa caminhada firmes, ou se de repente nós vamos recolher essas pedras, porque lá adiante Deus tem um propósito maior para nós e de repente nós podemos precisar de tudo aquilo que vivenciamos ao longo de nossa vida. A palavra nos mostra que ambos os discípulos acolhem a Jesus. Assim como nós também somos chamados a exercer diaconia, a acolher as pessoas que se achegam em nossa casa e que necessitam de nossa ajuda. Fazer o bem sem olhar a quem. Nesse momento difícil que estamos enfrentando, de pandemia, também tirar um tempo para ouvir as pessoas que nos ligam. Algumas pessoas às vezes estão carentes e necessitam de uma palavra de conforto. Outras pessoas às vezes colocam tantas coisas lá no celular, no grupo onde estão inseridos, e a gente percebe que são pessoas carentes, pessoas que precisariam de uma atenção especial. Sim, nós somos chamados a exercer diaconia, a fazer o bem sem olhar a quem, com amor e fé. A palavra nos ensina que somos chamados a fazer a nossa parte. Aí nós poderíamos dizer assim, mas tantas coisas ao nosso redor não cooperam para que as coisas de fato estejam ou sejam diferentes. Mas nós somos chamados a fazer o que nos compete, o que é a nossa parte. Nos conta uma história talvez conhecida, que certa vez um menino, ele entrava no ônibus e sentava sempre ao lado de uma senhora. Um dia desses ele observou que aquela senhora tirou da bolsa dela um pequeno pacotinho cheio de sementes. E ela jogava aquelas sementes para fora da janela do ônibus.
O menino, então curioso, perguntou para ela: o que a senhora está fazendo? E essa mulher respondeu: eu estou plantando flores ao longo do caminho. Mas para que perder tempo? O menino disse a ela: no asfalto essas flores não vão germinar. E a mulher então falou: mas aquelas que caírem à beira da estrada, elas vão germinar. Mesmo que nem todas germinem, mas aquelas que germinarem já vão enfeitar o caminho, e eu já vou ter feito a minha parte. Nos diz a história que algumas semanas depois, o menino entra no ônibus e essa senhora não está mais ali. E ele então pergunta às outras pessoas: onde está essa senhora que sentava geralmente aqui do meu lado? E as pessoas dizem: essa senhora faleceu há algum tempo atrás. O menino entristecido olha para fora e observa as belas flores encantando ao longo do caminho. E aí então ele recorda das palavras dessa mulher, quando ela dizia: eu estou apenas fazendo a minha parte. Nem tudo nos é possível fazer. Mas assim como os discípulos que vão em direção a Emaús, nós somos chamados a fazer a nossa parte, a acolher Jesus em nosso lar, em nossa vida. Muitas vezes os nossos olhos também estão impossibilitados de ver. Assim como os discípulos em um primeiro momento não reconheceram Jesus, muitas vezes nós também estamos impossibilitados de ver o que está ali diante de nós. Tenho para mim que esse momento difícil que nós estamos vivenciando vem também para nos transformar em pessoas melhores. Creio que quando tudo isso acabar, e oro e peço a Deus que não demore para acabar, nós vamos ser pessoas mais gratas por aquilo que nós temos. Nós vamos poder nos abraçar com muito mais vontade e dizer: que bom que você está aqui, que bom que eu posso te chamar de amigo, que bom que você constrói o meu caminho junto comigo, que bom que você me ajuda a carregar aquelas pedras que por vezes são difíceis e que me impedem de caminhar. Que bom que você também ajuda muitas vezes a me carregar no colo, assim como eu também quero fazer contigo, te carregar no colo sempre que precisares. Queridos irmãos, queridas irmãs, que essa palavra bíblica nos ensine a falar com alegria sobre aquilo que nós vimos, sobre aquilo que nós ouvimos. Falar com alegria sobre a mensagem de Cristo e abrir os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente importa. Saber que Cristo está conosco, no meu coração, no seu coração. E nos momentos mais difíceis, quando achamos que não vale a pena lutar, Ele nos mostra que nós somos chamados a fazer a nossa parte, com amor e carinho, a exercer diaconia, com alegria e fé. Tenhamos assim uma boa e abençoada semana. Amém. Ouçamos nesse momento a um belo hino que nos será entoado, o caminho de Emaús. Emaús,
Grandioso Deus e Pai, intercedemos de forma bem especial pelo nosso país, pelo nosso mundo, por tantas coisas que acontecem e por vezes nos entristecem à medida que caminhamos. Sinto, ó Deus, de forma especial também com as pessoas que cuidam de nossa saúde, médicos, enfermeiros e tantas outras pessoas que se envolvem nesse momento de cuidado. Ensina-nos a exercer a diaconia de todo o nosso coração, com a nossa fé, fazendo a nossa parte, fazendo o bem sem olhar a quem. De forma especial, nós também te agradecemos pela dádiva da vida, por tudo que tão bondosamente tu nos dás, pela família, por nossa comunidade, que mesmo distantes presencialmente, oram um pelos outros e de forma bem especial se alegram uns pelos outros. Diante da tua presença que nós nos achegamos, quando juntos oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos assim a bênção que vem do nosso bondoso Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos assim finalizar ouvindo a mais um belo hino. Permaneçamos assim todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.